Boa tarde a todos. Tomara que ninguém tenha comido aquela feijoada para não dormir agora. Falando em não dormir, quer que apague a luz ali? Agora tá tranquilo? Ah, é o pessoal daqui, né? Que é o reflexo daqui, é verdade. Ó, não vão dormir, gente, pelo amor de Deus. Boa tarde, pessoal que nos acompanha remotamente. Tá, vamos lá. Na parte da manhã, a gente estava falando aquela questão de quem pode apresentar um pedido. Concluímos que pode ser qualquer vereador ou até mesmo um eleitor, tomando aquele cuidado para ver se a pessoa de fato é uma eleitora, que está com seus direitos políticos em dia. Beleza? Aqui. É um quadrinho de diferenciação entre o crime de responsabilidade e o do artigo 1º e do artigo 29 lá do decreto-lei. Então, crime comum, perdão, responsabilidade é o próximo quadrinho. Crime comum é um crime comum que vai o judiciário que vai julgar, e o juízo que vai julgar é o TJ, lembrando que o prefeito ele tem foro por prerrogativa de função. Tá? À exceção da ação civil pública, ele é julgado pelo TJ, pelos crimes comuns. Os crimes de responsabilidade, quem vai julgar é a Câmara, com base no Decreto-Lei 201, que a gente já abordou na parte da manhã. Estou falando um pouquinho mais rápido, porque a gente tem que terminar isso aqui para começar aquele lá. Questão do quórum, lembra que a gente estava na dúvida? Maioria simples ou 2/3? Eu sabia que tinha uma discussãozinha sobre o tema. Olha lá, ó. Maioria dos presentes é o que diz a lei. No entanto, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que se o quórum não for recepcionado. Então, o que prevalece na jurisprudência, e a gente tem que pautar por ela, porque no final de contas é o judiciário que vai julgar a gente, numa eventual anulação, não foi recepcionado, sendo que seria necessário os 2/3. Então, aquele quadrinho, a hora que eu vi que estava 2/3, que eu gerei a dúvida, depois eu falei, tem a divergência. Então, jurisprudencialmente, entende-se que o correto é 2/3. Tá? Letra fria da lei. Maioria simples, para receber um pedido de cassação. Como que está na lei orgânica de vocês? Não sei. Deem uma olhada. Como que está a jurisprudência? Ah, está dizendo que são 2/3 na jurisprudência. Então, faz o seguinte, cheguem lá e falem para alterar a lei orgânica de vocês, para não gerar essa dúvida. O que vai prevalecer? A lei orgânica. Nesse caso, porque ela está de acordo com a jurisprudência. Se fosse o contrário, a lei que ia prevalecer. Mas como a lei não foi recepcionada, aqui ó, o presidente do STF em 2019 que entendeu que a norma do artigo 86 da Constituição, que exige o quórum de 2/3 para a Câmara receber denúncia como presidente, ela não é de obrigatório, mas sim aplicabilidade estrita para o Executivo Federal. Aqui já é outra divergência. O direito é lindo, né? Deixa a gente maluco. Então, no primeiro momento, o judiciário veio e falou, olha, essa norma não foi recepcionada. Beleza? Tem que ser 2/3. Agora, em 2019, já mudou de novo. Confesso que é mais seguro colocar os 2/3. Por que isso? Porque, independente de discussão ou não, o prejudicado é o prefeito, não é? Se eu colocar um quórum um tanto quanto mais dificultoso no sentido de melhorar para o prefeito, ele não consegue anulação lá. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, o Toffoli lá em 2019 disse que pode ser maioria simples, só que o meu TJ aqui entende que é 2/3. E aí? Né? Esse é o problema. Agora, se eventualmente, que o problema é você caçar o prefeito, ter todo aquele desenrolar todo e ver anulado. Agora, vamos imaginar o seguinte, o denunciante se sentir, não, mas a lei fala que é uma maioria absoluta, maioria dos presentes, perdão, e não recepcionou, mas eu tive maioria, mas não deu 1/3. Deixa ele correr atrás na justiça. É mais seguro do que ter o desgaste de ter todo um processo instruído, julgando o prefeito, caçando ele perdendo o mandato, aquele rebuliço todo, para ele entrar na justiça e anular tudo, porque vocês não observaram um quórum de 2/3. Tudo bem, o STF, a última decisão do STF, disse que pode ser a maioria simples, mas amanhã depois muda, e tem muito TJ que não acompanha o STF. E para você conseguir levar isso aqui para o STF, é muito difícil, em sede de recurso extraordinário. Tá? Então,
adotando uma postura de advocacia preventiva, o ideal é manter os 2/3. Sendo um pouco mais, como é que fala? Corajoso, né? Manter a maioria simples. Mas lembrando que amanhã ou depois pode ser que o TJ do determinado estado, porque tem isso também, o TJ aqui entende uma coisa, o TJ lá entende outra, pode ser que adote o entendimento de que teria que necessariamente ser 2/3 se você vê anulado todo aquele seu trabalho e tem toda a questão, pega muito mal para a Câmara, tá? Não, a Câmara só faz lambança, não sei o que, sabe? Então, aconselho deixar os 2/3. A lei fala maioria simples, o STF lá em 2019 falou que pode ser, mas em se tratando da defesa do prefeito, e olha que eu estou falando do lado da Câmara, não estou aqui para defender prefeito não, mas no sentido de resguardar os direitos do prefeito, de resguardar a Câmara numa possível anulação lá na frente, penso que o ideal é manter os 2/3, tá? É mais dificultoso, mas lembrando que é o seguinte também, eu preciso de 2/3 para caçar, então não adianta eu só receber e depois, tá? Então vamos lá. Formação da comissão. Gente, matéria interna corporis, tá? De posse da denúncia, o presidente da primeira sessão determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, beleza? Decidindo pelo recebimento da maioria simples ou 2/3, né? Vamos ver como é que vai ser no dia a dia de vocês. Na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados ou entre os desimpedidos. Então você vai lá, faz um sorteio dentre os desimpedidos. Quem é impedido? O denunciante é um impedido, né? Ou eventualmente você está denunciando um colega. Porque isso aqui não se aplica só para o prefeito, tá? Então, entre os desimpedidos vai ser feito um sorteio. Não é o presidente que indica, tá? No primeiro, para a Constituição é sorteio, mas os trabalhos da comissão são matéria interna corporis, que vai ser presidente e tal. Daí se extrai que haverá o sorteio para definição. O sorteio ocorrerá na mesma sessão. A comissão será composta por 3 vereadores. Com 3 vereadores. O vereador impedido não poderá compor a comissão. E do impedimento, de imediato haverá a eleição para a comissão de presidente e relator. Quem que vai eleger o presidente e relator? A própria comissão, tá? Os quais elegerão desde logo o relator e presidente. Então está aqui a tua comissão. Pode ser no âmbito do municipal, são 3 só, tá? Instalação dos trabalhos. Recebido o processo, presidente da comissão. Lembra que aqui é diferente de CPI, tá? A gente está falando de comissão processando. Na CPI é diferente a Constituição. Lá o teu regimento que vai trazer. Lá sim, de fato, é interna corporis. Iniciará os trabalhos dentro de 5 dias. Então, qual que é o primeiro passo? Beleza. Fez o sorteio, pegou os desimpedidos, os 3 se reuniram e elegeram o presidente e o relator, tá? Na sequência, dentro de 5 dias eles vão se reunir e mandar uma notificação para o denunciado. Lembrando que tem que mandar cópia de toda a denúncia e tal. Com a remessa de cópia da denúncia e documentos que instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito e indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas. Até no máximo 10. Pergunta, será que eu posso colocar um prazo maior para ele responder ao invés de 10 dias? No teu regimento interno lá, por exemplo, tem um prazo diferente. Pode. Eu penso que um prazo maior não tem problema. O problema é colocar um prazo menor. Que aí você fere a ampla defesa. Porque se ele tem um prazo de 15 dias, é melhor para ele fazer a defesa, não é? Apesar que é o seguinte, tomem cuidado com o prazo, porque você tem 90 dias para concluir. Então, às vezes, você quer dar um prazo maior para ele se defender, em homenagem à ampla defesa e contraditório, mas você extrapola os 15 dias. Porque, às vezes, só nessa notificação aqui demora. Às vezes, a pessoa foge para não ser notificada, sabe como é, né? Tá? Indique provas para produzir até 10 testemunhas. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicando 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contanto aqui, se ele não estiver presente. O prefeito, por exemplo, está viajando. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá um parecer dentro de 5 dias.
Então, vamos lá, ele apresentou a defesa, em 5 dias a comissão vai se reunir para ver se continua ou não. Porque às vezes tem a denúncia lá, e só com a defesa prévia do prefeito, olha como é importante a comissão. Só com a defesa prévia do prefeito, ou do vereador que é denunciado, a comissão já se convence que aqueles argumentos trazidos na inicial são uma balela, uma denúncia vazia, por exemplo. Tá? Decorrido esse prazo, 5 dias opinando pelo prosseguimento do arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Vai arquivar? Vai. Então, o plenário tem que decidir. A comissão tem esse poder de analisar, de omitir o parecer, se vai ou não continuar, mas, em última instância, quem decide é o plenário. Pelo arquivamento. Pelo prosseguimento, continua sem passar pelo plenário. Continua. Permanece a mesma. Eles podem também se declarar que eles não querem mais participar da comissão? Pedir para sair? Porque eles já tiveram um entendimento que aquilo não... Mas aí eles vão prosseguir, mas é um indício que o relatório final vai ser no sentido de que está tudo certo. Só que no final o plenário que julga de novo. Se ele sair ou não da comissão, não vai mudar nada. Ele já tem um juízo prévio formado. Tá? Vamos imaginar que essa comissão ela foi constituída... olha a instrução. Vamos imaginar que essa comissão ela foi constituída só por vereador que votou contra o recebimento da denúncia. Já de início ele já tinha na cabeça dele que o prefeito era inocente. Veio a defesa prévia. Se sem a defesa prévia ele já achava que o prefeito é inocente, imagina com a defesa prévia. Então ele vai parecer, muito provavelmente, vai ser no sentido de que tem que arquivar. Mesmo assim a comissão o plenário vai deliberar. Agora, vai pedir para sair? Eu penso que o teu regimento vai dizer se pode sair ou não, mas em princípio não tem nem por que ele sair, por que ele aceitou participar. E outras, vamos imaginar outra situação, vamos imaginar que ele seja partidário do prefeito, esteja querendo passar o pano, até por isso que quer arquivar. É muito melhor ele ficar na comissão, tá, do que sair. Porque lá dentro ele consegue manipular. Não estou falando que é o correto que ele está fazendo. Mas que na prática é isso, pô. Eu que vou instruir o teu processo. Eu tenho 10 pessoas para ouvir. Eu sei que se eu ouvir aquela lá vai complicar. Eu não vou ouvir. Tá? Você percebe que se... E assim, só não vai ser ouvido se a comissão deliberar. Agora, se a maioria já está tendente a não caçar o prefeito, tá? Então, se a ideia é passar o pano, aí que ele tem que ficar. Não que seja a maneira correta de fazer. Beleza? Mas é o que acontece na prática. Óbvio, o prefeito quer os caras do lado dele, ali dentro da comissão. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências, presidente aqui da comissão, tá, gente? Designará o início da instrução, determinará os atos, diligências, audiências que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e a inquirição das testemunhas. Aí começa a parte de instrução. Ali, no primeiro momento, a gente tinha só a defesa prévia. Tá? Olha aqui, ó, o processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias. Vamos além. Contados da data em que se efetivar a notificação do acusado, então aquela primeira notificação, se ele tentar se evadir para passar o prazo, não vai colar. Tá? Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado. Está quase concluindo, está tudo bonitinho. Chegou no 90º dia. E aí? Não pode mais penalizar o prefeito por aquilo? Ainda pode. Porque, ó, sem prejuízo de nova denúncia ainda sobre os mesmos fatos. Beleza? Mas o prazo de morte é 90 dias. Beleza? Ampla defesa do contraditório, aí aqui tem todo o rito. Gente, esse rito aqui está tudo na lei, tá? Só que é o seguinte, muitos regimentos internos, eles trazem também um rito. Eu não acho muito bacana, não. Eu acho que essa parte processual
da coisa, eu acho que deve estar aqui mesmo, não no regimento interno, porque às vezes você, mudando o rito, você afronta a ampla defesa. Você coloca um prazo menor, você coloca um número menor de testemunhas, você coloca um prazo menor para o prefeito se defender lá no dia do julgamento, tá? Então pode ter problema. Particularmente no nosso regimento, a gente fez remissão ao rito trazido no artigo 5º do decreto-lei, para não ter problema. Tá? Porque às vezes você quer inovar, mas você já tem pronto aqui, ó, tá todo o rito, prazos e tudo, tá? Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciar os trabalhos, dentro de 5 dias, a gente já viu isso aqui. Se o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir a diligência, bem como formular perguntas, né? Vamos imaginar que o teu regimento prevê que não pode formular perguntas por algum motivo e tal. Não, a gente tem que concluir rápido porque é 90 dias, né? Está ferindo ampla defesa. Então o rito está todo no artigo 5º do decreto. Olha lá. Concluída a instrução, será aberto aviso do processo do denunciado, com as razões escritas no prazo de 5 dias. Aí ele vem e apresenta de novo as razões no final do processo. Após a comissão processante, ele vai emitir um parecer final e vai ser feita a sessão de julgamento lá na Câmara, lá, tá? Ao final, o denunciado, o seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir defesa oral. Vamos imaginar que o teu regimento lá fala que é 1h30. Tá errado. Vamos imaginar que o teu regimento fala, não, só quem pode falar é o denunciado, o advogado não pode. Tá errado. Tá? Então, observem muito bem esse artigo aí no dia a dia. Se vocês forem estar atuando do lado do prefeito, dando algum conselho, alguma coisa, percebam se a Câmara não está fazendo atropelando nenhum desses dispositivos do artigo 5º. Esse artigo 5º aqui é importantíssimo, porque às vezes não tem nem como defender o prefeito, porque ele fez muita caca. Mas é um detalhe aqui que você atropela, que você anula tudo. Tá? Então você pode até caçar, mas na justiça volta. Porque a ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais que o judiciário não perdoa quando não é fornecido a ampla defesa e o contraditório. Tá? Por exemplo, os vereadores já declararam, por exemplo, que vão condenar o prefeito antes do prefeito se manifestar. Você anula. Por quê? Porque o contraditório não é só deixar você se defender. É deixar você se defender e levar isso que você trouxe para mim, enquanto teu julgador, em consideração. A partir do momento que você vereador, já disseram que vão condenar o prefeito, adiantou o teu contraditório? Você falar 2 horas lá? Nesse sentido, tem julgados anulando o julgamento por causa disso. Ó, já tinha os votos. O contraditório ele tem que ser efetivo. Ah, não, mas ele falou que eu tinha o prazo de 2 horas para falar, falou que eu tinha lá o prazo de 5 dias para apresentar a defesa prévia, correu tudo bem. Só que nada disso foi levado em consideração porque a Câmara já tinha a sua opinião formada. Isso não é contraditório. Contraditório, aqueles argumentos têm que ser levados em consideração. Tá? Tudo bem que no voto você não justifica, porque o juiz, quando ele julga, ele tem que justificar, fundamentar. E nessa fundamentação ele tem que trazer o quê? Os elementos que a defesa trouxe. Senão dá a impressão que ele nem leu a defesa, certo? Isso no caso da comissão processante. Não, aqui já é no julgamento já. Aqui é na Câmara o dia de julgar. Das contas, então, por exemplo. Não, esquece contas. Aqui nós estamos caçando o prefeito. Não é isso. É que a gente está misturando os dois julgamentos. E das contas também é a mesma coisa. Já que você perguntou das contas, apesar da gente estar falando do julgamento, o prefeito perdeu o cargo, caçar ele. Tá? Mas nas contas é a mesma coisa. Porque o prefeito tem o prazo para se defender lá, na Câmara, no dia, ou pelo menos teria que ter, tem que ver o regimento de vocês. E se eventualmente já tem um vereador propalando para cima e para baixo, que vai condenar o prefeito, que vai reprovar as contas, que não sei o que, vai numa rede social e fala, hoje tem o julgamento, eu já condenei o prefeito. Seja para perda de cargo, seja para as contas. É perigosíssimo. Tanto é que lá quando a gente tem julgamento de contas, ou quando nós tivemos uma CPI, a orientação era, não declare seu voto de maneira alguma.
fique quietinho, tá? Por quê? Pode ser, primeiro que você está cooptando os demais ali, você não está ali para fazer campanha para o cara ser condenado ou não, você está ali para julgar, tá? E tem esse problema também. E a questão da ampla defesa, peraí, como é que você vai condenar o cara se você nem ouviu o que ele tem a dizer? Tá? E no julgamento das contas a mesma coisa. Então tem 2 horas lá para defender. Olha lá, o processo de crime definido nesse artigo anterior, singular. Esse aqui é do artigo 2º lá. Que a lei faz remissão ao... Necessariamente a gente vai usar o CPC e o CPP. A gente já falou sobre isso, que em alguns institutos a gente usa o Código de Processo Penal. Condição coercitiva e tal. Até 10 testemunhas. O denunciado pode fazer pergunta para as testemunhas também, ou o advogado do denunciado. Tem lá 15 minutos para se manifestar verbalmente. Cadê quem que é? Concluída, denunciados e a seguir. Os que desejarem poderão se manifestar também. Não é só o prefeito. Essa parte eu havia cortado daquele dispositivo lá no slide anterior. Mas não só o denunciado tem 2 horas, mas eventualmente algum vereador, alguém que atuou no processo pode ter 15 minutos para falar também. Relatório. Após a defesa prévia é feito um relatório para ver se vai continuar ou não. E no final também tem um relatório que ele vai ser julgado lá para efeito do julgamento. Tem 2 momentos, são 2 os relatórios que a comissão faz. Quórum. Perde o mandato se for em 2/3. Assim, aqui não tem... Você é de Câmara, né? Amigo. Né? Aqui tudo de prefeitura. Dê uma olhada lá no teu regimento, que eu já vi, o nosso era assim, inclusive, que para caçar o prefeito era 2/3. Para caçar o vereador era uma maioria absoluta. Falei, gente, vocês têm, né? Vocês estão querendo se comer vivo aqui? E outra, mesmo assim o quórum lá para maioria absoluta para o vereador perder o mandato, afronta aqui também. Porque esse dispositivo, o artigo 5º, se aplica à cassação dos vereadores também. Então dê uma olhada lá no teu regimento se para caçar os vereadores é maioria absoluta. Nossa, mano. Mas às vezes um furo outro passa. Acaba ficando. Não sei, deve ter sido um colo conferida em algum lugar. Então, mas se copiou do lugar errado, tá errado. O nosso nós corrigimos no retrasado. Estava errado. Lá era a maioria absoluta para caçar o vereador. E o prefeito 2/3. Só que esse quórum aqui se aplica para os dois. Fui dar uma lida lá no regimento interno, né? Eles botaram que tinha nome de uma praça que nem existia na nossa cidade. Não, rapaz, tem... A gente é... Jacarezinho fica uns 450 quilômetros da praia. Lá, segundo a lenda, né? Quando foi criado o primeiro plano diretor, lá tinha regulamento sobre área portuária. Não precisa ir muito longe, não. Ano retrasado, vocês fizeram revisão do plano diretor recentemente? Nós fizemos lá, que é cada de 10 anos, né? Não tem que fazer? A gente fez lá e contratou uma empresa, pagou uma fortuna para a empresa. Não é uma fortuna mesmo. Aí chegaram os projetos lá pra gente. Tinha regulamentação sobre parte de aeródromo em Jacarezinho. Jacarezinho nem tem aeroporto, que dirá aeródromo. Tá? Então você tem que ficar de olho, às vezes, né? Então às vezes alguma coisa errada passa. Mas o quórum para destituição do vereador, perda do mandato do vereador e do prefeito é 2/3. Porque isso aqui se aplica para os dois. Tá? Publicação. Vai expedir o decreto de cassação do mandato do prefeito, tarará, tarará, tarará. Em qualquer caso, tem que ser mandado para a Justiça Eleitoral. Tá? Porque, afinal de contas, vai implicar numa ineligibilidade, a depender do caso concreto. Beleza? Sobre cassação, vocês têm algum